A escuridão da sala parecia me pressionar e meus olhos se fecharam. Meu corpo doía e minha garganta era um círculo de fogo. A sede se instalava na minha garganta como um caco de vidro. Meus lábios pareciam amassados e minha cabeça estouros de trovões. O quarto entrava e saía em foco e minha mente vagava pelos sons horripilantes que nunca cessavam. Estava perdido e em nervos, sem perceber que algo estava deslizando para dentro da sala, até que senti uma fincada forte no meu dedão. Saí de meu torpor enquanto meu pé descalço pulsava em dor. Gritei e tentei me mexer, mas as minhas amarras eram firmes. O foco da minha visão voltou e pisquei em agonia, enquanto senti o sangue escorrer por dentre meus dedos. Olhei então para baixo para ver a fonte da minha dor e senti um grito se formando na minha garganta. Olhando lá para baixo, estava um homem sem braços e se arrastava pelo chão como um verme. Sua cabeça careca, cheia de cicatrizes e sujas. Suas pernas estavam presas, bem juntas por um arame farpado, forçando-o a se remexer pelo chão, sem se mover. Seus olhos não tinham pálpebras e estavam bem arregalados. Duas bolas brancas avermelhadas que me fitavam famintas. Seus dentes tinham sido removidos e substituídos por grandes parafusos que saíam de sua gengiva exposta e sangrenta. Em volta de seu pescoço estava uma coleira de corrente, a qual segui com meus olhos pelo chão, até a porta aberta. A ponta da coleira estava sendo segurada por um homem alto. Não tinha pelos e era extremamente flácido, coberta por cicatrizes similares de seu animalzinho de estimação. Uma sacola suja tinha sido colocada sobre sua cabeça e não pude ver muito de seu rosto, a não ser pelos seus olhos avermelhados, que espiavam por um único buraco na sacola. Eu gritei, quando a boca cheia de parafusos me mordeu de novo, mas meus berros pareciam estimular o homem que dava risadas insanas e se encontrava em êxtase. Sai de mim! Para! Tentei chutar o homem, dando o meu melhor para evitar os metais afiados na sua boca. Dei com meu calcanhar no topo da cabeça dele e ele gritou quando sua cabeça bateu no chão, rompendo o supercílio, fazendo seu rosto se inundar de sangue. O homem no fundo do corredor dava risadas e gemidos de prazer, ensandecido, e dentre das suas risadas, por debaixo da sacola sobre sua cabeça, pude vê-lo cuspindo uma névoa preta que caiu sobre o chão. Então eu olhei, enquanto ouvia um remexer de correntes, o homem sem braços sendo arrastado pelo pescoço. Olhei para onde o homem havia cuspido e vi uma poça de formigas mortas. No mesmo instante eu vomitei, em mim mesmo, uma mistura de bile e outros fluidos. Eu quero sair daqui! Gritei. Vômito escorreu pelo meu queixo. Eu não pertenço a esse lugar! Ouvi os dois homens irem embora pelo corredor. O som das correntes acompanhadas pelo da carne sendo arrastada pelo corredor. Gritei de novo e de novo e de novo, mas sabia que ninguém ia me ajudar. Cuspi então uma mistura de catarro e bile no chão, livrando minha boca do azedume. À força, tentei me acalmar. Não foi fácil. Depois de um tempo, eu ouvi outra pessoa se aproximando. Eu estava em um período de calmaria miserável. Minha mente era uma tela branca em um mar negro. Mas o barulho me retirou do transe. Os músculos do meu braço
se enrijeceram, mas queimavam por estarem amarrados por tanto tempo, e eu os estimulava desesperadamente, tentando me preparar para o próximo horror que entraria pela porta. Os passos se aproximavam, e então uma mulher entrou na sala. Ela parou na porta e olhou para mim. Ela não tinha um dos olhos. Era apenas um buraco cavernoso em seu crânio. Seu cabelo era bagunçado e selvagem, um emaranhado marrom como um ninho esquecido. Sua pele era pálida e suja e estava vestida em farrapos. Não consegui descobrir sua idade, mas havia maturidade o suficiente no olho que me observava. Ainda pensando? Me perguntou com sua voz quebradiça e amaldiçoada. O quê? Ela deu um passo em minha direção. Você ainda está se decidindo se vai alimentar o porco ou não? Olhei cautelosamente para ela. Estou, mas quem é você? O que você quer? Uma vez eu estive na sua posição, disse, tentando decidir o meu destino também. Mal podia acreditar que isso tudo estava acontecendo, que é isso que acontece depois que morremos. Não foi assim que eu aprendi. A religião não me avisou sobre esse lugar. Tentei me soltar mais uma vez, antes de perguntar. Você também se matou? Você é uma pessoa como eu? Não é uma daquelas criações, não é? Ela riu. Quebra meu coração saber que você tem que ainda me perguntar sobre isso. Ela tocou o buraco que um dia fora o seu olho. Mas eu entendo a sua cautela. Sim, eu também sou uma suicida. Estou aqui há muito, muito tempo, mas essa foi a minha escolha. Decidi que preferi ficar aqui. Gesticulei com a cabeça em direção à porta. O que tem lá fora? O que é esse lugar? Ela suspirou longamente e se apoiou na porta. Mal consigo descrever esse lugar. Não existe nada igual. Nada que você já tivesse vivenciado. Você sai do corredor e vai para lá. E ela engoliu a seco. Você tem que ver para entender. É tão ruim assim? Por que essas pessoas mutantes estão se machucando e matando uns aos outros? Perguntei perplexo. Ela deixou a cabeça encostar na porta. Levaria anos para você entender completamente esse lugar. Anos que você não tem. Agora, você tem que fazer uma escolha, uma decisão. Fique ou alimente o porco. Eles dizem que o inferno é pior que aqui, mas não pode ser tão ruim. Monstros suicidas rodeiam a fazenda negra, matando, estuprando, brutalizando. E então você acorda e se pergunta quanto tempo consegue sobreviver até que alguém te mate. É um ciclo sem fim. E então por que você ficou aqui? Por que não alimentou o porco? Eu nem sei o que isso significa, mas eu farei qualquer coisa para ter uma chance de voltar para casa. Não posso ficar aqui. Simplesmente não posso. Ela sorriu tristemente para mim. Por que eu escolhi isso? É bem simples, na verdade. Eu sou covarde. Eu sou uma covarde. Eu era covarde em vida e sou covarde em morte. Quando chegou a hora, escolhi ficar aqui. Eu não sabia o que esperava lá fora. Se resumiu a uma simples escolha feita pelo meu próprio medo. O que é? O que é o porco? O que ele faz com a gente? Perguntei. Ela simplesmente se virou para ir embora. Creio que você mesmo terá que descobrir isso, mas fique avisado. Pense bem antes de decidir. Às vezes sofrer pelo medo é melhor que sofrer toda a eternidade. Seja corajoso. O que eu faço? Gritei, balançando minha cadeira enquanto ela atravessava a porta. Ela parou e olhou uma última vez por cima do ombro. Seu único olho me fulminou e sua voz apenas um sussurro. Alimente o porco. E com isso, ela se foi. Fiquei sentado em silêncio novamente. Minha mente girava, desesperadamente avaliando minhas opções.
Ainda não consegui compreender a total situação que me encontrava. Isso era demais para mim. O outro lado da vida não deveria ser assim. Não sabia o que esperava, mas com certeza não era esse pesadelo. Perguntas se debatiam na minha mente, como ondas gélidas contra o casco de um navio naufragando. Como eu poderia fazer uma escolha se nem sabia o que isso me traria? Esse lugar, a Fazenda Negra, eu não podia ficar ali. Não podia. Mas, e se eu fosse para o inferno? O que aconteceria se eu não fosse mandado de volta? Seria mandado para o fogo. Minha existência seria condenada à miséria eterna. Entretanto, aqui havia pessoas como eu. Não eram somente monstros e assassinos malditos. Talvez eu possa me encaixar com eles. Bolar um plano para escapar para um outro lugar. Talvez um lugar melhor. Com certeza isso seria muito melhor que o inferno. Não seria assim que eu passaria o resto da minha eternidade. Me recuso a aceitar isso. Se houvesse um pingo de esperança, por menor que fosse, eu não iria querer ficar me questionando como poderia ter sido. Não queria ser atormentado pela dúvida. Eu iria alimentar o porco e aceitar a sua escolha, a sua sentença sobre o meu destino. Quando pensei melhor, quando pesei todas as medidas, essa era a minha única opção. Eu iria alimentar o porco. Ei, olá, Danny? Danny, você está aí? Berrei, balançando em minha cadeira. Danny, eu já me decidi. Olá, Danny. Depois de alguns segundos, ouvi passos ecoando pelo corredor, vindo em minha direção. Danny passou pela porta, com uma expressão irritada em seu rosto. Danny, eu fiz a minha escolha. Eu vou alimentar o porco. Eu falei. Me parece que você pensou muito desde que eu saí, não foi? Danny constatou ironicamente. Lambi os lábios secos. Você faria a mesma coisa se estivesse em meu lugar. Danny se pôs atrás de mim. É, meu camarada. Uma vez eu estive na mesma posição que você. E eu escolhi diferente. Arregalei os olhos, mas logo Danny cobriu minha cabeça com um tecido fino, me cegando por completo. Puxei bastante ar para dentro dos meus pulmões, mas minhas respiradas não pareciam conter o oxigênio. Senti Danny cortar as minhas amarras e meu corpo se aliviou quando meus músculos enrijecidos foram libertados. Girei os ombros quando minhas mãos foram soltas e gemi com aquela sensação. Cocei as costas e depois eu me alonguei, meus ossos estralando. Cara, em hipótese alguma você pode tirar essa venda. Não tire a venda e me acompanhe. Danny falou solenemente, me puxando logo em seguida. Minhas pernas tremeram pelo peso inesperado, principalmente as minhas coxas, por terem ficado tanto tempo na mesma posição. Estiquei as mãos cegamente à minha frente e encontrei os ombros de Danny. Descansei minha mão sobre ele, enquanto Danny me guiava para fora. Quando entramos pelo corredor, eu pude ouvir sons que antes não havia ouvido antes. O barulho de correntes, um som longo de carne se partindo, algo vomitando. Esses ruídos continuavam para sempre em meus ouvidos, pintando a escuridão da minha visão com cenas imaginárias de terror. Apertei os ombros de Danny com mais força, tropeçando sobre suas costas. Meu coração então disparou. Ouvi algo se arrastando atrás de nós, mas Danny não pareceu ter percebido. Ou se percebeu, nem lhe deu atenção. O barulho de carne batendo contra a parede pareceu soar a centímetros de nós. E de repente, eu senti uma respiração quente na minha nuca, seguido de um esfregar de língua contra os dentes. Minha respiração ficou ainda mais acelerada, enquanto o medo me esmagava. Você tá indo alimentar o porco, né não? Algo sussurrou em meu ouvido.
Senti algo ser pressionado contra a parte de trás da minha cabeça. Mas eu só tentei não pensar no que aquilo poderia ser. Era molhado e muito gosmento, e ouvi a coisa dar uma risadinha. É um porquinho faminto. Então, tem certeza de dar a comida dele agora? A coisa sussurrou de novo, a voz grossa, de um jeito que nem sabia ser possível. Parecia uma série de grunhidos e gemidos postos juntos para formar palavras quebradas. Para o meu alívio, ouvi a coisa voltar de onde veio e continuei a seguir o Danny. O mesmo continuou em silêncio, sem dizer uma palavra, enquanto andávamos. E logo pude sentir uma mudança no ambiente. O calor pesado mudou para uma temperatura mais fria, quase um pouco mais agradável. Logo continuou a cair, e cair cada vez mais. Até que meu corpo começou a tremer violentamente por conta de tanto frio que fazia. Não conseguia ver absolutamente nada, mas pude sentir uma brisa, como se estivéssemos na rua. Mas não havia ouvido Danny abrir porta nenhuma. Porém, nada naquele lugar era normal. Era como se a realidade tivesse se partido e derretido. Com os dentes batendo, fui arrebatado por um calor inesperado. E então arfei. Meus pés se desencontraram quando o terreno mudou, e agora eu parecia andar sobre algo semelhante ao metal morno. Meus ouvidos foram preenchidos por ruídos de fornos enormes e máquinas industriais. Eu não podia ver, mas tive a sensação que havia um grande campo aberto mais à frente. Senti o cheiro de cinzas e senti um gosto sujo na minha boca. O suor já se formava ao longo das minhas costas. De repente, bati contra Danny, que havia parado subitamente. Dei alguns passos para trás, rapidamente, e sussurrei desculpas. Pude ouvir uma movimentação à nossa frente. Um tinitar de correntes e cliques estranhos no chão de metal. Houve outra coisa também. Parecia que era algo que estava roncando. E então, a sala se preencheu por um barulho ensurdecedor de um porco guinchando.